just take it now. Bom, boa noite, profs. Boa noite, todos. Gente, meus cachorros, só porque a gente começaram a ficar alegres, ó. Fabiano, eu fiquei sua fã de carteirinha. Te conheci há pouco tempo. Aí, eu fui dando uma olhada nas coisas do meu filho, e ele te acompanha. Porque ele está no ensino médio. Aí eu comecei, mas como assim? Me fala, mãe, cada paródia você não vê? Aí hoje ele veio me mostrar entrevistas suas. Mãe, olha aqui, ó. Hoje ele não vai estar lá no grupo? Eu vai. Mãe, olha aqui as entrevistas dele hoje. Então, assim, os meninos aqui, de onde eu dou aula, te acompanham muito. Que maravilha. Gostam muito de você. Fico feliz demais. Sabe? E eu fiquei sua fã, assim, ó, de te acompanhar em tudo agora. Obrigado. Tá? E eu espero que você se sinta bem, que você se sinta em casa, tá? E eu espero que a mesma luz que eu te desejo seja hoje transmitida a todos os profs que estão aqui. Seja muito bem-vindo. Muito feliz. Oi, Deza. Aqui em Aracaju, meu amor, só dá ele. A gente estava falando hoje lá na escola, uma amiga minha que é muito fã dele. Oh, meu Deus. Meu sonho é ter as salas que ele tem de literatura. Porque a sala dele, minha gente, é toda baseada na aula, você não tem noção não. Só dá ele aqui na rede. Obrigado, Andresa. Tá, obrigado. Vamos lá agora. Vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu quero agradecer já o convite, dizer que para mim é uma honra. Sejam bem-vindos, literalmente, onde eu faço ensaios, certo? Aqui, vocês estão vendo essas coisas aqui. Eu não quis colocar nada de configuração, porque é aqui que eu crio, é aqui que eu gravo, é aqui que eu faço toda a minha produção de aula. Vocês estão vendo aqui agora o que todo mundo usou, o cenário para época de pandemia, que eu tive que adaptar para criar. Foi bem na pandemia que eu já fazia muitos trabalhos, né? Já não é de agora, mas a pandemia ela me profissionalizou, ela me catapultou para um outro nível que é de profissionalização. Nós passamos por isso, todo mundo, né? Se profissionalizou mais em algum momento, alguma coisa, isso foi bem interessante. É o lado negativo que trouxe alguma coisa para a gente depois aí, nós não somos mais os mesmos. E profissionalmente falando, eu diria que eu passei para um outro patamar no quesito uso de tecnologia por causa da necessidade, né? A gente aprendeu na dor, né? De alguma forma, a gente teve que sair correndo para aprender coisas. Vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui, vou ver se eu consigo. Vocês conseguem acompanhar aí a minha tela de compartilhamento. Eu vou compartilhar para vocês, certo? Um material que eu fiz que vai guiar um pouco das minhas práticas. Vocês conseguem ver daí? Sim, ok. Conseguem ver? Abriu? Sim, abriu. Tá. Então, eu coloquei para vocês algumas coisas que a gente faz. Sejam bem-vindos. Eu acho que alguns são de Aracaju, outros não. Mas o que a gente faz aqui, na verdade, o que eu faço junto com essas músicas, essas paródias, nada mais é que colocar, certo? Novas metodologias para que os alunos consigam e tenham interesse. Tá? E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, eu já fui muito criticado pelo uso de paródias, né? Que a gente sempre é criticado por colegas, vocês sabem disso. E muitas vezes essas críticas, muitas vezes elas são geralmente fundadas por não saber o que é a paródia, por não saber o que é o uso do teatro, como esses mecanismos podem ajudar em nossas aulas de qualquer disciplina. Erroneamente, as pessoas acham que é porque eu sou de língua portuguesa. Não. Eu usaria paródia, teatro, se eu ensinasse qualquer disciplina. A gente tem que deixar um pouco a prova de lado, só e somente a prova, para fazer outros caminhos. E aí eu trago para vocês um pouquinho, né, junto com o tema foi me dado, que é a paródia e a educação. E aí, primeiro, digo logo, a gente tem que saber o que é paródia, né? Que as pessoas acham que paródia é só você imitar, e não é só isso, tá? É recriar uma obra existente. A responsabilidade é muito grande você recriar a partir de algo que já tem, que já existe, certo?
E aí, a paródia ela sempre foi vista, gente, como algo negativo, sempre foi vista como para criticar políticos de fato, era a origem dela de crítica, de comédia, só que ela também pode e deve ser utilizada em sala de aula como fundamentos pedagógicos, é isso que eu vim fazendo já há alguns anos, né? Então, aí, antes de a gente saber de usar na sala, você, professor, tem que se defender, sabendo que a paródia é um gênero literário, antigo, inclusive antes de Cristo, tá? Do século V antes de Cristo, depois do século XVI, ela passou a ser oficialmente um gênero literário. Então, não tenham vergonha de usar, de criar, de pegar na rede, porque funciona de uma vez daqui a pouco, junto com o teatro, que também trouxe para vocês. E, além da comédia, né, a paródia ela pode transmitir um teor crítico, que geralmente é a função dela, teor crítico, irônico ou satírico, principalmente em época de política. No caso das minhas paródias, eu hoje já, de forma ousada, vocês estão vendo aí na tela, já costumo chamar de versões pedagógicas, certo? Então, hoje, eu já conceituo a paródia de forma ousada como versões pedagógicas de músicas de hits, porque a paródia que eu faço, na verdade, ela não tem um tom satírico, nem irônico, ela tem um tom pedagógico. Então, hoje eu já trabalho com esse nome de criações, versões pedagógicas, e aí eu tenho um pouco da história do gênero, né? Que a gente vai utilizar, gente, é bom demais. Ela é um mecanismo de linguagem viva, então já era empregada lá, como eu já disse, no século V, no século V a.C., tá? Junto com as grandes epopeias. E, de forma teórica, ela significa, né, ironia, oposição, por isso que muitas vezes a gente vê durante as políticas paródias falando mal de A, B ou C. No caso, continua sendo um gênero literário, é um gênero literário, e eu comecei a fazer, eu percebi a importância, né, que ela tinha na sala de aula. Gente, funciona, certo? Se vocês puderem depois pegar na internet, não precisa ser original, não precisa ser sua, porque o resultado, junto com a metodologia ativa, é incrível, vocês vão ver isso daqui a pouco, que eu trouxe para vocês. E aqui no Brasil, a partir do século XVI, né? Olha, então as pessoas acham que é um gênero novo. Você sabe que a literatura aqui, inicialmente, era ligada à poesia, era música, né? Antes de virem as escritas, se aprendeu através de músicas, né? Da questão da oralidade, do ouvir. E aí, no século XVI, a gente tem esse gênero. E quais são as características básicas das minhas paródias que vocês irão ver? Eu trabalho com duas funções dela. A intertextualidade, certo? E a intratextualidade. Vocês sabem que, de forma geral, elas são polêmicas, né? Mas a ideia da paródia hoje é deixar a aula menos tensa, a aula mais alegre, mais descontraída, e vocês conseguem de qualquer disciplina, certo? E aí a paródia, os alunos não sabiam, eu posso ser de onde? Professores, você pode ler um livro e mandar fazer uma paródia, é uma atividade que vale 10, é muito difícil fazer uma paródia, não tenham medo de fazer uma avaliação valendo 10 para as duplas que fizerem paródias, pode ser um filme, pode ser a partir de uma peça teatral, porque o aluno vai reconhecer diversas linguagens de qualquer disciplina. Olha que interessante. As pessoas acham que a gente só deve estar falando, tá, de língua portuguesa, mas não é de língua portuguesa. Qualquer disciplina pode trabalhar, e aí as minhas paródias, em particular, elas trazem tanto a intertextualidade, né, porque elas vão falar de literatura, de língua portuguesa e de redação, são os meus campos, objetos, e a intratextualidade, certo? Que é, na verdade, referência a um outro trabalho já feito. Então, toda paródia, ela traz a intertextualidade e traz a intratextualidade. E aí o profissional deve saber isso. É interessante quando eu comecei a fazer paródia, que eu comecei a chegar a alguns lugares mais distantes, como, por exemplo, Belém do Pará, São Paulo, depois do Brasil, que eu já venho mandando para muitos lugares do país, sempre tem aqueles colegas, né, que dizem assim, mas isso aí é contra a lei. Não, não é contra a lei, tá? A paródia está na legislação de 1998. A paródia, ela tem a lei 9.610, estão vendo aí, e o artigo 47 diz que no Brasil são livres paráfrases e paródias, que não forem verdadeiras reproduções de sua obra originária. Então, a paródia de uma música jamais será proibida, ou de um filme, já que ela não é uma reprodução fidedigna, certo? E aí não vai ser restrita jamais. Tá? Fabiane, por que você usa e qual é o seu objetivo? Olha, gente, eu uso como metodologia ativa, como gamificação, o aluno que canta melhor para alunos tímidos, a melhor paródia do ano, do mês, tá? Dividida por equipes, então você pode fazer isso. Você pode trabalhar com projetos, tá? Festival de paródias, eles criam. E aí você coloca regras, tipo, tem que ser original, eu vou buscar na internet para ver se você realmente copiou. Tem N situações, N regras, então
Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês um monte de coisa bacana com essas paródias. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente começa agora. E vocês sabem, né? Aí tem uma pergunta, Fabiano, você avalia com paródias? Claro que eu avalio com paródias. Uma das minhas atividades, por exemplo, é a paródia e o teatro. Então, se eu estou dando realismo, se eu estou dando substantivos e o aluno cria uma paródia, você tem noção de como é difícil criar uma paródia, gente? Né? Alguém já tentou criar? Respondam para mim. Vocês já tentaram criar uma paródia? Já tentaram fazer? Já tentaram fazer? Podem falar para mim? Olha, eu estava conversando com uma moça aqui, tem pouco tempo, que ela criou N paródias. Isso, mas então ela sabe da força que é. Para vocês terem uma ideia, para fazer evidências, eu mudei 3 anos para fazer evidências. 3 anos numa paródia. Você tem noção? É uma obra, eu acho que demorei mais que o próprio autor para criar evidências. Ele não demorou 3 anos para criar evidências. Eu estou com Eu Falei Faraó, que é um hit que os meninos amam e querem, há 2 anos. Eu falei rococó, rococó, é o barroco tardio, rococó, barroco do aleijadinho, tentando terminar a música, já que ela é uma música extensa e não se repete, certo? Então, é um processo dificílimo. Eu terminei a música Graveto da Marília Mendonça em 2 dias. E assim que terminei, ela caiu na piscina. Você não tem noção da minha agonia em ver a folha voar na piscina sem que eu tenha decorado a letra. Eu voei, eu nadei, eu me joguei na piscina, o celular caiu, para que eu não pudesse perder aquela folha, que logo ela se derreteu. Só que a folha, ela fica, né? A tinta. E eu louco para não perder a paródia da Marília Mendonça, porque eu sabia que ela era hit da música Graveto, para falar de concretismo, né? A música é assim. Vou ser sincero com você, o concretismo assim nasceu, a poesia então sofreu, a geometria apareceu e modificou demais. E o que o poema traz? Não adianta por lamento no poema que a imagem traz, que na verdade o concretismo é imagem. Poema visual e o som da palavra, poesia marginal sem escola literária. E aí eu sabia que o concretismo sempre cai na prova do Enem. E como é chato dar aquele conteúdo para aqueles meninos que não querem saber. Tá? E eu precisava criar expressões, palavras. Então, professores, a boa paródia, quando você pesquisar, não é a paródia que rima, é a que traz conteúdo, tá? Tem muita coisa ruim na internet que o menino vai decorar e não tem fundamento. Então, eu não terminei ainda, eu falei faraó, porque cada linha da minha paródia é uma informação que eu tenho que colocar, certo? Não tem. Às vezes, eu não coloco um lá, porque eu não quero perder esse tempo colocando alguma coisa. Então, as paródias, elas são construções raríssimas, dificílimas de fazer e merecem todo respeito dentro do curso de práticas pedagógicas. Se vocês puderem fazer isso, façam sempre, como eu vou mostrar a vocês como é difícil. Então, ó, eu tenho alunos que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, que a atividade era o seguinte: nós temos, segunda geração, nós temos o romantismo, e vocês farão em dupla suas paródias. Detalhe, com regras, certo? Não pode ter português, não pode ter palavrões, não pode estar fora de padrão, tem que rimar. E os meninos me entregam trabalhos belíssimos. Eu não posso dar uma nota menor que 10 naquele momento. Sabe por quê? Porque aquele trabalho é muito difícil. Eu sei qual é o processo. Tem que rimar conteúdo, acertar na música e fazer sucesso. Tá? Então, tudo isso a gente tem como prática pedagógica, é importante. Então, pode fazer avaliações com paródias, porque a ideia, gente, é ser criativo, né? Você sabe que a gente tem que ser criativo sempre. E a inteligência, a criatividade é a inteligência se movimentando. Todos os anos eu fico perguntando assim, ó, quais músicas eu irei colocar na turnê O Enem Eu Sou em Você, que façam sucessos ou hits. Vocês sabem que hoje em dia a música ela passa rápido, né? TikTok é assim, são 2 dias. Terceiro dia, aquela canção já não tem mais efeito. Então eu comecei a trabalhar com hits, só hits atemporais que os meninos cantam. Como, por exemplo, É o Amor. Como evidência que qualquer geração canta. Como o Canto da Cidade. Como eu falei, Faraó. Que independente o aluno vai estar antenado. Tá? E todos os anos eu coloco 2 músicas hits. Já notaram que esse ano ninguém fez sucesso ainda na música? Já notaram isso? Que não teve nenhum boom na música? Não teve nenhum artista novo para dominar as paradas aqui no Brasil? Eu estou esperando para fazer as 2 paródias de 2022. Até então, só tem a Anitta, tá? Que eu já tinha colocado. Então, todos os anos eu coloco 2 paródias novas na turnê, que são as do ano. O ano passado foi Marília Mendonça
E esse ano eu coloquei uma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que foi a última música da Marília Mendonça, né? Que ela fez, chamada De Quem é a Culpa, que está aqui também na rota, vocês vão ver daqui a pouco os conteúdos. Tá? Então, ó, sejam criativos, professor, que você não tem nada a perder. E as aulas, né? Quando você dá aula com paródia, você deixa a aula tradicional de lado e passa para uma aula mais criativa. Ó, pode fazer concurso de paródias, porque vai trabalhar com muita tecnologia dos meninos e muito pensamento crítico. O conteúdo é relacionado a partir de experiências práticas da sua aula, tá? Você vai incentivar o questionamento, vai incentivar a informação, a disputa entre eles. Então, paródia de teatro para qualquer disciplina, eu mostro já já. E esse material que eu estou mostrando a vocês aqui, vocês podem pegar no meu Instagram, @prof. Fabiano Oliveira. Eu coloco tudo lá. Se você for no meu Instagram, depois na minha bio, e clicar, vai ter atividades do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, de diversas disciplinas, tá? Atividades gamificadas, que eu saí catalogando de todas as disciplinas, gente. Do país todo, eu saí pegando. Os melhores trabalhos eu coloquei lá. Então, você vai na bio, para pedagogo, para professor de história, de biologia, não só de língua portuguesa, tá? Porque a minha ideia é levar atividades para os meninos que não doam tanto como doía na gente. Lembra do castigo de vocês, que era repetir a palavra 10.000 vezes? Lembra disso? Quando você errava no ditado de palavras. Ditado de palavras é uma gamificação maravilhosa, mas a professora traumatizou a gente no final da aula. Ou silencia ou eu faço ditado. Lembram disso? Né? Sim, e os verbos que a gente tinha que gravar. Sim, e a ideia era, se errar, faz 10 vezes, 15 vezes, então virou um trauma. Ela não sabia trabalhar o ditado com gamificação. E a gente não tem culpa. A gente reproduz aquilo que a gente aprendeu. Você dá aula como te ensinaram. Pedindo que queriam modernidade, mas não colocaram na prática. Então, você não teve um bom professor na faculdade que te mostrasse como fazer uma atividade, como criar a própria atividade. A gente reproduz a dos livros, que não diz a realidade do aluno. Você não tem aquele material. E aí a gente ficou preso muito tempo. Agora está tendo a liberdade do professor criar. É que a gente vai ter que ser criativo nesse sentido e mudar as práticas da faculdade. Então, a paródia ela é importantíssima. Você pode pegar isso lá, dentro do meu Instagram, tá? @prof. Fabiano Oliveira. Lá tem CDs, tem materiais, livros, várias coisas para vocês. E aí, ó, com a paródia é hora de criar formas de avaliar habilidades do século XXI. Porque nós temos aluno do século XXI, escola do século XX, escola do século XIX e professor do século XX, minha gente. Olha a confusão, não tá dialogando. O menino é muito novo. O menino não viu o cartão de crédito praticamente. Ele não viu o telefone com fio. Ele não viu o cartão, a unidade, certo? Ele não viu muitas coisas que nós vimos, a gente acha normal, para eles não é. Então, não dá para dialogar, certo? A nossa linguagem ela tem que se aproximar ao máximo do aluno, desde a roupa até as expressões. Porque senão você distancia esse menino, ele não vai querer te olhar na sala de aula. E detalhe, viu? A gente precisa aprender que nós não somos mais as únicas fontes de sabedoria. A internet é a grande fonte. Nós hoje somos mediadores. Dominamos o conhecimento que está na internet, que é o seu, e você tem que fazer com que esse aluno saiba escolher qual o melhor desses conteúdos. É o nosso papel hoje. É instigar, é mediar. Fabiana, eu vou perder minha profissão? Não, você não vai perder a sua profissão, mas ela tem um visual novo. Você não é mais o professor dos anos 2000, certo? Dos anos 2010, dia desse, 2015 você não é mais. Você já não é mais professor de 2018, depois da pandemia. Então, você tem que conscientizar disso, tem que se conscientizar, não ficar chateado, dizer, eu sou eu. Porque no século passado, você falava e o aluno te ouvia. Hoje, se você errar, porque é comum, ele te corrige, a internet está na mão dele. O celular está na mão dele. Então, a mensagem é muito rápida, ele tem um visual, e você é uma disputa, tem que disputar dentro disso. Não pode proibir o celular na sala de aula, porque não vai dizer que você tem a atenção dele. Você tem que trabalhar com o celular. Sabe por quê? Se eu proibir você agora de usar o celular aí, seu pensamento vai para longe. Você pode perder aqui em silêncio, como eu quero, mas o pensamento longe. Como nós ficávamos nos anos que éramos alunos. Lembram disso? O professor dominando o poder, a gente em silêncio para não atrapalhar. E a pergunta, inclusive, era negativa que você fazia, porque ele dizia assim, não expliquei correto não a você. A ideia que se tem é que a pergunta implica dizer que ele não sabia explicar. Porque os alunos pareciam uma caixinha de biscoito, onde todos eram iguais. Então, quando se trabalha com tecnologia... Fabiana, minha escola não tem tecnologia, a gente usa um pouquinho mais da criatividade, você tem alunos mais engajados. E nos dias de hoje, quando você consegue engajar 20 de 30, você está de parabéns, né? Engajar 20 de 30, você é um super professor. Esses dias eu consegui fazer engajamento, eu venho fazendo engajamento esse ano, muito bons. Eu tenho 35 alunos.
Vocês irão ver fotos aqui, diz assim, o pessoal criticando, né? Ah, mas com a quantidade de alunos dessa, eu também faço. Não. Eu sou um professor como outro qualquer. Eu tenho de 30 a 40 alunos, a escola comporta 35, e a forma com a qual você dá aula, com o mesmo sofrimento, eu também faço. Certo? Aí a minha sala realmente é um pouco mais bonita do que a sala tradicional, mas fui eu que fiz. Alguns professores, sabe, André, dizem assim, é um privilégio. Não, não sou privilegiado. Privilegiado é quando você ganha, né? Privilégio é você ganhar. Alguém sortear aqui, alguém desse grupo, agora fala assim, esse grupo vai ter direito a essa sala, bonita, com tudo. Mas quando você constrói o próprio bolso, quando você é apedrejado, porque a gente é apedrejado, né? Quem faz atividades novas, né? Eu, por exemplo, cansei de ser apedrejado. A Luana falou das entrevistas. Luana, havia uma época que eu escondia as minhas entrevistas para que ninguém visse. Olha que loucura! Para não ser criticado pelo colega. Porque o colega acha que o professor não pode ser famoso. O colega acha que ele não pode, ele tem que estar no limbo. O colega acha que a gente tem que odiar a profissão. Certo? O colega não percebe, muitas vezes, que ele pode ser professor e abrir um lado empreendedor dele. Certo? Então, é preciso encarar. E quando você mexe, você apanha. Não tem como você não apanhar. Certo? E a minha felicidade é que durante uns bons anos eu apanhei por causa das metodologias ativas, com muita violência. E hoje o que eu vejo, certo, sou eu palestrando sobre isso, inclusive recebendo dinheiro. Então olha como o mundo vai capotar. Então você pode ser um professor empreendedor, tá? Saindo, achando que primeiro que o mundo hoje não é sala de aula, sabe disso, né? A pandemia mostrou isso pra gente, que a sala de aula pode ser aqui, ó. Eu mudei de departamento para dar aula. Então, a gente aprendeu que a sala de aula, mesmo com retorno, já não é mais a mesma. Vocês sabem que ficaram algumas coisas da pandemia para a gente. O Forms ficou, a avaliação online pode aparecer ainda em situações. Tá? Então, uma coisa que eu digo a vocês aqui, professores que fazem o novo, que trilham caminhos novos, eles são agredidos, inclusive por colegas, né? A gente sabe que a nossa história é assim e tem esse processo mesmo de não unanimidade, ok? Mas não se preocupem, a gente fala sobre isso. Então, aí, é preciso mostrar essa habilidade nova. Aqui está a minha sala, vocês devem estar vendo agora na tela de vocês. É uma sala que tem o mesmo tamanho que as outras, só que eu retirei as cadeiras. Lá eles têm aula de língua portuguesa, redação e literatura da BNCC, certo? Olha aí. Essas cores foram desenhadas por eles, tá? Por eles decidiram o amarelo e vermelho, que são as cores da fome de aprender, as cores do MEC, inclusive. E aqui eu tenho tudo que eu fui conseguindo ao longo dos anos, tá? Para deixar essa sala receptiva. Ela é bonita, não é? A gente vê... Eu sei que não é uma realidade do país todo, tá aqui, vou mostrar um pouquinho mais. Eu sei que não é uma realidade do país, mas fui eu que construí. Por que eu construí isso? Para colocar as minhas metodologias em práticas, para que quando eu fosse agredido, eu sabia o que estava fazendo. Eu usei o método Maria Montessori, Paulo Freire, eu uso as pedagogias, né, de muitos os pensadores, muitos pedagogos, aí, muitos psicólogos, né, da educação, o Freinet, o Jean Piaget, o Vygotsky, o Erik Erikson, o Vallon, o Gardner, todos eles estão comigo aí dentro, certo? Dentro das paródias, dentro da sala de aula. E é importante que você esteja preparado para a sua sala, prepare sua sala para a apresentação. Por exemplo, hoje eu já não concebo mais uma aula onde o professor não permita que o aluno fique em círculo. Eu tenho colegas, escolas que não usam círculo, usam o tradicionalismo de tal forma que os melhores na frente, os bagunceiros atrás. Não é assim a pedagogia jesuítica de 1500? Da mesma forma ainda, a gente tem uma educação que fala em novo, que aponta para o novo e acerta no passado. A gente sabe o discurso da inovação, a gente sabe o que precisa fazer. Mas, em compensação, mudar implica gasto de energia. No momento da transição, mudar, a mudança, toda mudança implica perda. Isso é importante a gente saber. Quando você muda de casa, você perde um vizinho. Quando você muda uma prática, você perde uma facilidade de ganhar outra. Não existe uma mudança sem perda. Então, quando você muda a sua prática, aos pouquinhos, você deixa algumas coisas para trás e quem ganha é o seu aluno. E olha, apostem, as aulas ficam mais leves. A gente não enjoa, porque todo dia tem uma aula diferente, uma coisa diferente para dar. O resultado é diferente. Você passa a ser mais elogiado, mais elogiada. Não 100%, porque nunca vai ter o 100%. Tá? Mas você vai ter noção de que o seu trabalho é bem feito e de que vale a pena. Aqui está a minha sala, tem violões, tem caixa de som, notebook. Tudo isso eu fui conseguindo com o tempo. Tá? E aqui, o que eu faço em minha sala? As atividades, de forma geral. Ó. Essa aqui
é uma atividade do adedonha, que a gente já gosta de brincar, tá? Mas minto. Aqui é uma atividade com quinhentismo. Eu dei uma paródia para os meninos e depois pedi que eles ensinassem, através da paródia, a chegada dos portugueses e a recepção dos índios aqui no Brasil. Uma música do Netinho. Aí eu coloquei, ó, isso aí vai PDF para eles, eles recebem. Olha aí ao lado. Ouvi a paródia o indígena, que eu fiz, e ler o texto da carta. Sugestões: cena de teatro, mapas mentais, compreensão textual, cantar a paródia na sala. Então, através de uma paródia, você pode dar a paródia para você, olha, eu quero que vocês façam um roteiro de teatro a partir dela. Eu quero que vocês façam mapas mentais. Eu quero que você pode fazer uma atividade de compreensão textual. Tudo isso com a paródia. Que legal, né? Eu fiquei muito feliz com essa. E essa aí foi a do Netinho. Vocês conhecem aquela música Mila? Conhecem a música Mila? Eu trouxe. Eu não sou muito simpatizante dele por questões, né, questões políticas, mas a obra do artista é fundamental. E aí a gente trouxe, né, o indígena de braços abertos, o europeu recebeu, na praia, num barco, destino traçado, Peru vai todo encantado, num deslumbre total. Lá em Portugal, navegação começava, tendo todo interesse em nosso povo explorar. O europeu queria explorar e só. Certo? Então, a gente fez toda a... Então, olha a quantidade de informações que eu tenho nessa música. Para fazer as pontes com o meu aluno para dar aula de história, por exemplo, literatura. A recepção dos índios, os portugueses, o interesse, as grandes navegações, onde iniciou, certo? Então, tudo, aí eu coloquei que tudo começou lá em Portugal, queria explorar, né? Portugal se lançou em frota pelo seu mar. Quando Cabral chegou na Bahia, aportou. Caminha dizia na carta, aqui tudo dá, o indígena de braços abertos, o europeu recebeu. Então, eu precisava falar da carta de Caminha, que eles não queriam ler, são 13 páginas, mas depois da paródia eu tinha uma atividade. Que atividade era? Ler a carta e encenar com base na paródia. E para a gente escolher agora qual era o melhor grupo que encenava. A interação é outra, a recepção é outra, o que fica na prova é outra qualidade. Em seguida eu fiz a prova e todos eles disseram, Fabiano, acertei a prova por causa daquela questão, daquela paródia. Tinha uma música lá, tinha um trecho. Então eles vão lembrar. Agora, por quê? Porque é uma paródia válida, né? Cada informação vai ter um contexto. Não a rima pela rima, é a rima pelo conteúdo. Informação importantíssima, tá? E aí, vocês têm aqui essa atividade. Olha a outra atividade aqui. A avaliação de língua portuguesa, stop substantivos. Já brincaram da dedonha? Eu dei os substantivos, tá? E pode ser adjetivo, pode ser qualquer outra classe. E depois fiz a dedonha. O que é a dedonha? Já brincaram da dedonha? Lembra da dedonha? Tá. Aí tinha lá cidade, nome, comida, carro, país. Lembra disso? Planta, eu faço stop geográfico. Isso, olha aí que bacana. Detalhe, esse aí foi stop, substantivos. E você sabe que substantivo é a palavra que nomeia os seres, né? Substantivo dá nome. Então, ó, nome, cidade, planta. Até hoje, quando eu pergunto a ele, gente, que substantivo, professor, dá nome, né? Cidades, países, carros, coisas. Vocês viram? O conteúdo ficou por causa da brincadeira da dedonha. Tá? Então, você pode fazer isso, como a Luana faz, na geografia, você pode fazer em qualquer detalhe. Vocês vão ver as fotos aí. É uma loucura. Eles brigam para responder primeiro. Eu tenho certeza de que essa aula dada lá naquele meu telão, eu abri um site para ler, não teria o efeito que teve até hoje. Porque eu fui dar substantivo segunda-feira passada, e eu, gente, substantivo qualifica os seres. O substantivo, não, adjetivo qualifica o substantivo. O que é mesmo? Professor, é o nome, é a planta, são as coisas da vida. Ou seja, o que eu queria, eles conseguiram, que era denominar substantivo. Tá? Então, para mim, isso é importante. E aí a gente tem, ó, o substantivo, tá? Essa aqui, quando você usa a internet, eu fiz uma cruzadinha também, substantivo, bem importante, bem interessante, para cada dia uma atividade, e aqui são eles, tá? Fazendo o adedonha deles, brigando um com o outro, que tinha regras, não podia errar o português, porque perdia ponto, se vocês acento, perdia ponto, que estava trabalhando com língua portuguesa, né? E a prática faz isso aí, ó. Todos bem interessados no conteúdo, não tinha ninguém fora, inclusive, a outra turma entrou e disse, mas cadê a gente? Vai brincar? Não, hoje eu quero aprender de outra forma. Aí eu tenho 4 turmas, e uma delas eu não fiz. Até hoje eles me cobram. Professor, o senhor não fez a dedonha com a gente.
porque eu vou fazer com outra atividade, o tempo ficou apertado. Então, façam, e a gente tem, né, essa atividade com eles, ó, tá? Que está lá também no meu Instagram. Olha aqui, olha a atenção deles para esse papel. Percebam, todos conectados. Eu tenho alunos que não são tão exemplares, mas estavam todos conectados. Tá? Então, aqui é a interação que acontece, né, com os melhores resultados nas avaliações. Ok? E aqui eu já passo para um CD de paródia. A paródia é importantíssima. E aí, gente, eu estava fazendo a turnê, são 6 anos de turnê, o Enem Sonho em Você, viajando pelo Brasil, mostrando, dando aula para Enem. E aí, o ano passado, eu resolvi fazer o CD, entrar em estúdio pela primeira vez. Olha que loucura! Meninos, meninas, eu gravei o CD dentro do guarda-roupa. O eco do guarda-roupa. As primeiras músicas eram gravadas comigo cantando só voz dentro do guarda-roupa. Eu não sabia nada de gravação. Eu não entendia, eu só era um curioso. Eu tinha letra, mas não dominava a tecnologia da gravação da música, que é outro patamar, né? Outra coisa. Então, a partir dali, eu fui colocando em vídeos e logo em seguida eu fui desafiado, só que as críticas vêm, né? As críticas sempre vêm, né? Eu quero ver gravar em estúdio. E aí eu passei para o estúdio, certo? E hoje já estou no segundo EP de paródias, vai para o Brasil todo. Certamente o ano que vem deve ser distribuído pelo MEC, pelo Ministério da Educação, tá? Quando o MEC voltar a funcionar com relação a essas distribuições de coisas, nós teremos, eu irei colocar, já está, né, um andamento. Então, esse CD já é o segundo CD. Quem é professor, eu sempre peço que mande para os amigos, que não boicote, porque às vezes a gente... Não, a Lady perguntou, está à venda? Tudo é feito gratuitamente para o professor. O professor que reage e corta o trabalho do colega muitas vezes, certo? Eu mando o link para o aluno dele, ele acha que é para ele. Professores, quando a gente manda, você boicota. Então, você diz assim, ó, se a Luana mandar um link de biologia, eu mando para o aluno meu, para vários alunos, para outros colegas de outras áreas, que a gente sempre conhece alguns geógrafos, melhor dizendo, para mandar. Então, o que acontece aqui na prática, eu atrapalho o trabalho da Luana. Eu não mando, ele morre em mim. Porque talvez eu não queira que a Luana cresça profissionalmente, não queira que ela divulgue o trabalho dela. Então, eu faço os CDs e eles giram muito mais fora do estado, certo? Eu consigo alcançar Roraima, eu consigo alcançar Manaus, Belém do Pará. Mas em Sergipe, a gente encontra as restrições, deve ser mais restrito, tá? Porque você está próximo e a gente tem que entender que quem está próximo a gente, às vezes é o último a perceber. Né? A Luana, a Andréa, tá aí, sabe disso, que de repente, eu tenho certeza que são grandes professoras, a colega ao lado, às vezes, não acha que é grande professora. A escola não vê como uma gigante, mas a prática dela é imensa em outro estado. Quando ela manda o projeto para lá, os meninos nunca viram aquilo. A gente tem que valorizar o colega que está ao lado. Antes dele ficar famoso, você falar assim, eu conheci, mas não aproveitou. Certo? E aí depois você vê o colega comemorando com alguém que você não conhece. Que metido, está ali. Repara se ele comemora. Não, você não deu apoio. Eu sempre digo, gente, faça isso com o colega que está ao lado. Divulga o trabalho do colega, certo? Não prenda em você, porque alguém vai perder, é um aluno. Então, é um apoio que eu sempre peço, e eu sempre faço isso com meus colegas professores, manda para mim que eu jogo. Então, já é o segundo CD, é grátis, está na sua música. Se colocar lá Fabiana Oliveira, você vai encontrar o CD com 10 músicas do ano passado. 10 conteúdos diferentes para a língua portuguesa, literatura e redação. Tá? E aí, esse ano eu já vou colocar mais 6, que estou gravando agora em EP, vocês viram aí a capa é essa aqui, ó, do primeiro single, tá? Fabiano travou. Travou. Aquela hora que ele caiu, gente, que perfeição que é essa, hein? É algo assim surreal. Olha o fundo. É surreal, né? Olha o céu. E é tudo engraçado, que é tudo que a gente sabe, que a gente passa, que professores passam. E que a gente tem medo de colocar em prática. Justamente Sim. pelo que ele falou. E de divulgar a prática do colega, né? Porque, assim, quando eu levantei a mão aqui para falar com o Fabiano, é porque, assim, a gente não tem só alguns empecilhos, né, do outro colega. E a gente também tem que entender que tem colegas que têm medo de inovar. Sair da zona de conforto incomoda, né? Para nós estarmos aqui em plena sexta-feira,
né? O nosso sextou. Bem antes disso aqui, a gente faz porque a gente ama, a gente não quer mostrar nada em relação a isso, né? A gente está aqui de todo o coração, mas porque a gente aprende mais do que a gente traz, mais do que a gente quer ensinar, né? É como a Lu Criativa sempre fala, não há docência sem discência. Sem discência. Né? Então, assim, ele aí, pronto, chegou. Fabiano, eu estava comentando aqui com a Lu e com os nossos colegas que estão aqui, né? Que, assim, às vezes, o nosso problema não é somente com o nosso colega da escola, porque, às vezes, o nosso colega da escola tem medo de voar, né? Tá fechado o microfone. Sair da zona de conforto... Dá trabalho. Traz desconforto. É perigo, né? A gente tem que arriscar. Olha, é como comer algo que você nunca comeu e não gosta. Exatamente. Né? E não gosta. Eu entendo, primeiro que nunca foi ensinado, tá? Mas é preciso ter uma certa curiosidade em alguns momentos. E detalhe, respeitar a opinião do outro. Por exemplo, se a professora Andréia optou por metodologia ativa, eu não posso criticar, é um direito dela. Então, quem sou eu, Fabiano, para estar criticando a forma que a professora Luana trabalha a geografia, só porque eu escrevo no quadro ainda? E a Luana usa o tablet do aluno, que ela tem uma realidade diferente. Ou ela tem um livro diferente do meu. Tá? Porque eu não tenho o direito de falar da prática do outro colega. Eu posso não fazer. Agora, o erro está quando você não faz e critica. Se você conscientizar que cada um tem o direito de seguir o caminho como quiser e naquilo que acredita, é mais fácil. Né? Então, voar é complicado. A gente sabe disso, né, André? Voar é complicado. Sim, e aí a Andréa voou e eu não gostei porque a Andréa voou. E aí eu comecei a criticar que a atividade da Andréa não é bacana, certo? Que eu porque eu fui educado dessa forma no quadro, o que eu sei foi no quadro. Só que você, professor, é dos anos 80, 90. É de uma outra realidade. É da realidade onde só existia o professor e você na sala de aula. A gente tem uma realidade que você tem que adaptar para isso aí. Então, eu sempre digo assim, ó, usem o novo, tá? Usem o novo, o que vier, o que comparecer, o que der para você fazer, você pode fazer. E você consegue estar conseguindo ver a minha tela? Sim, ok. Tá? Sim. E aí você consegue fazer, né, algo diferente. Seja com teatro. Pronto, se eu fosse professor de inglês, eu traduziria toda semana uma música que está no topo das paradas, que os meninos vão ouvir em casa, que eles vão se interessar. Eu não traduziria Imagine, de John Lennon, porque eles não vão... Ah, você não gosta? Gosto. Mas eles não vão ouvir o John Lennon hoje. Eles não vão ouvir. Eu iria pegar uma versão da Anitta, eu iria pegar uma versão da Lady Gaga, eu iria pegar uma versão da Beyoncé, porque eu sei que ele vai colocar no Spotify e eu vou conseguir meu objetivo. Então, não é o meu gosto. Certo? Na minha época, o professor colocava, pronto, eu não sou da época de Imagine, mas a professora colocava Imagine dia desses, eu na faculdade. Já não dava mais para pegar Imagine. Já havia outros artistas. Não quer dizer que você não tenha que apresentar o John Lennon, mas para esse aluno de imediato, para conquistar essa forma de estudar inglês, por exemplo, tem que usar uma metodologia ativa diferente. Porque se você ficar no quadro, dando só os verbos, não vai atrair esse aluno. O que você vai ter é uma apatia, a cola na hora da prova. Por exemplo, hoje, eu faço prova com os meus alunos sentados naquela sala, sabia? Eles fazem sentadinhos. Um tira 6, outro tira 7, tira 8, tira 9. Ou seja, a cola, se ela existe, não está funcionando, porque as notas são diferentes. Porque eu disse assim, olha, eu sou sua fonte. Se você tiver alguma dúvida, sou eu. Me chama e diga, não sei. Você deixa em branco e eu resolvo com você depois. Porque aquela avaliação de nota não é a nota dele, ele pode colar. E eu sei que ele pode colar, inclusive pelo celular. Tá? Então, eu preciso, deixa em branco, me chama, porque essa nota não vai reprovar você. O que vai reprovar você é a atividade, a falta de interesse, de comparecimento, N situações. Várias formas de avaliar o aluno. E a paródia aí é uma delas. Tá? Então, essa capa do CD Indígena, lançada esse ano. Fabiano, falar em capa, como que tudo é maravilhoso, tudo chama atenção. Essa sua capa, na hora que você colocou, me deu uma
uma coisa tão boa, Oh, porque meu assim, eu amo Deus, geografia, que sabe? maravilha. Eu formei naquilo que eu quis mesmo. E Isso. assim, me remeteu tanta geografia, porque é o que a gente trabalha, é o nosso processo, É o seu é, espaço, né? é o meu espaço, sabe? Nossa, que coisa boa. Isso é Não, bom e demais. assim, Lu, Fabiana e todo mundo que está aqui. O que eu sempre pego com os meus alunos em língua portuguesa, a Lu puxando o gancho aí para a geografia, é o seguinte: o que tem de diferente ali, ó, na tua imagem? Volta lá a tua outra imagem. Há algo ali que você desconstruiu. Ora, se tem asas, você É se para voar. denomina um pássaro, Isso. né? Esse pássaro, céu azul. Por que não azul? Ora, vamos lá, vamos pensar, vamos Isso, interpretar, vamos analisar, vamos debater, vamos compreender e vamos respeitar isso. o céu A dessa. palavra empatia A ali palavra já falou tudo empatia, com as né? cores ali. Exatamente. Isso Tem tudo é toda uma empatia. mensagem, né? Sim, Isso aí. Show de Foi bola. tudo pensado, entendeu? Eu sentei, eu tenho o maior cuidado com eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu faria de novo letras português. Eu faria mestrado mais uma vez, eu agora vou partir para o doutorado, então eu não me arrependo em forma alguma, certo? Da profissão que eu escolhi, sei quando já escolhi, sabia das angústias, sabia dos ônus e dos bônus, certo? Eu sabia tudo isso, não fui enganado, e assim, eu sou um apaixonado pela educação sem ser um alienado, é diferente, né? Eu sei onde estão todos os prós e contras, mas assim, o meu bolo, certo? A minha casa é a escola, é a educação, e aqui está a capa, certo? Do CD, né? E hoje, por exemplo, tá? Eu acabei de lançar, tá aqui, a paródia como revisão ou como anúncio do conteúdo, vai ser lançada amanhã na minha sala, a paródia Compra Amor, tá? Compra Amor, que é do Luiz realismo, Caldas. isso, do Luiz Caldas, né, que é do realismo, e aí eu preciso falar amanhã do Dom Casmurro, do adultério, da burguesia, e aí eu fui atrás do Luiz Caldas, porque também é um hit, e os meninos acham a maior barbaridade, falar assim, ó, eu queria ser uma abelha para... Eles riem que se acabam, porque eles acham um crime. Eles falam assim, viram aí, fulano, ó, eu sou uma abelha e você... Eu acho aquilo o máximo. Eu digo, meu filho, essa poesia tem limite que a gente tem hoje, concorda? Isso é metáfora, certo? Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. E eles enlouquecem, eles cantam rindo, entendeu? Desconfiados. Eu digo, meu filho, isso é poesia de Vinícius de Moraes, certo? Comparado à poesia de Vinícius de Moraes, na realidade, quando você pega uma letra do que você tem hoje. Então, é uma paródia que eu tenho o maior carinho, foi lançada hoje, tá? Então, tá aqui a capa do Compra Amor, e vai para a turnê, porque a turnê é nem o sonho. Tá aqui a letra, gente, ó. Depois passa no Instagram para ouvir, tá? Eu vou mandar para vocês também no grupo, tá, professor André, para se distribuir, certo? Olha a letra Compra Amor aí, ó. O realismo é uma tendência que combate o amor. O amor traz a frustração humana e as angústias do autor. Ficou assim, ó. O realismo é uma tendência que combate o amor, o amor, o amor. Traz frustração humana e as angústias do autor, do autor, do autor. O seu tema é universal, o adultério sem pudor, sem pudor, sem pudor. A linguagem é objetiva e o dinheiro compra amor, compra amor, compra amor. Dom Casmurro a narrar, a obra refletiu o costume burguês sem amor, sem pudor, suposto adultério. Então, essa aí é o que eu pretendo mostrar amanhã. Obrigado, gente. É o que eu pretendo mostrar amanhã aos meninos para fazer uma comparação com o romantismo que eu acabei de dar. Eles vão falar em adultério, na obra do Dom Casmurro, que eu vou entrar. Então, eu posso escolher ou cantar antes para mostrar as expressões, ou fazer isso depois, na revisão. E vai ser feito um formulário onde a minha atividade vai ser feita com base na paródia. Assim, eles ouvem várias vezes e respondem as atividades que eu farei com relação a esta música. Tem um carinho muito, muito grande por ela, né? E aí eu fico apaixonado por essa obra. Olha a outra aqui. Gente, essa daí eu fiz. Eu Fabiano, queria... Oi. Wanda colocou aqui assim para gente, ó. Uso paródias de biologia sempre que posso. Aquelas que encontro pela internet. Isso. Os alunos que conseguem acompanhar se amarram e dizem que ajuda muito. Muito, ajuda muito, entendeu? Pega na internet, coloca assim, paródia de carioteca. Vai aparecer lá.
paródia de globalização, vai aparecer lá. Sempre tem uma. Até você tomar coragem, fazer a primeira sua. Deixa eu contar uma coisa a vocês, segredos bastidores. Vocês sabiam que em 2017 eu estreiei a turnê O Enem, um Sonho em Você, que foi transmitida para a Rede Globo, tá? O programa Como Será, tá ok? Passou 2 dias comigo, o Como Será, gravando em minha sala, essas minhas práticas. Foi pro teatro, atendeu, primeiro ano, são 6 anos já, né? E aí o que acontece? Nesse ano, eu ainda fazia paródias de outros professores. Só que depois eu comecei a ser criticado porque eu usava paródia da internet. Foi aí que comecei a usar as minhas próprias paródias. Quem estava próximo dizia assim, cantar dos outros é fácil, eu quero ver fazer. Então havia uma vontade de mexer com o que o outro faz. As paródias estão na internet para você utilizar. As minhas estão para os meus colegas utilizarem, eles não são obrigados a fazerem. Eles podem usar se quiserem. Então, a partir dali, o outro ano, 2017, eu tinha todas as paródias minhas. Então, a cada ano eu faço 10 paródias, que é um CD. E aí vieram cobranças, assim, quero ver se vai ser sucesso. Olha, eu sou um professor, não sou um cantor, não sou um artista. Eu não tenho que ter afinação nenhuma na minha paródia. Eu tenho que ter a minha capacidade cognitiva de fazer a letra para o meu aluno, certo? Se eu cantar ou não, não pode me criticar por aquilo, porque parece-me sem ética. Dizer assim, ele não canta bem. Eu não estou para cantar bem. Eu estou para escrever bem. O meu campo é o campo da escrita, das ideias. As paródias não podem ter erros de informação, não posso trocar os autores, nem inventar características. Então, todas elas têm algo. Então, toda paródia é minha, sou eu que faço, num processo criativo de 10 por ano. Detalhe, você sabe que artista faz uma, né? Música, né? Assim, o artista agora, né? 1 ou 2 músicas por ano, né? O artista não vai CD mais. E estavam cobrando de mim que eu fizesse um CD inteiro por ano. Eu digo, não, gente. Eu não preciso. O show do artista lá, de verdade, é o mesmo, só muda uma música. Porque a minha turnê tem que ser música nova todos os anos. Eu faço o quê com as do ano passado? Que foram um sucesso, jogo no mato. Tá? Então, todos os anos eu faço 10 músicas. Eu queria mostrar para vocês essa que eu fiz. Olha que bacana, Marília Mendonça, desse ano. Tá? Conhecem essa? Não finja que eu não estou falando com você. Eu estou parado no meio da rua. Eu estou andando no meio dos carros. Sem você, a vida não continua. Os meninos enlouquecem com a voz dessa mulher. Não é a minha praia, o sertanejo, mas a Marília, assim, eu deitava mesmo para ela nesse sentido. E aí eu fui e precisava dar aula de realismo. Veja informações, ó. O realismo, sim, na França assim nasceu. O realismo no Brasil, o Machado defendeu. E a ciência, enfim, e o seu assunto então muda. Sua avareza é profunda, loucura, luxúria. Fique ligado no que eu vou te dizer. Memórias póstumas de Brás Cubas, a grande obra do Machado. O realismo então inaugura. Fique ligado no que eu vou te dizer. O seu tema é o cotidiano, a sua crítica é social. O realismo, a vida agora vai descrever. Tudo que eu quero que o meu aluno saiba no final da aula é isso. O que é, quem fez, quem lançou, quem criticava, qual era o autor. Se ele sair da minha aula respondendo isso, eu já estou realizado junto com a paródia. Né? Fabiano, vem para Goiás. Está em meus planos, viu? Quero levar um dia turnê para diversos lugares. Vem para Goiás. Certo? Rio de Janeiro. Vai, pessoal. Bota aqui no chat. Bota aí o estado aí. Bota aí. Quais são esses estados? Onde vocês estão falando? E aí eu vou a São Paulo agora, dia 20, lançar. Segunda vez que eu vou, né? Já fiz lançamento em Belém do Pará, agora para São Paulo. E quero levar para o Brasil todo. Eu estarei aí na Penha, na Escola Nossa Senhora da Penha, mostrando essa turnê. Tá? Então, isso aí para mim é importante. Já imaginou, gente? Eles sabem que foi o Machado, que nasceu na França, tem intimidade que era com o tema da loucura, da luxúria, que foi Memórias Póstumas, para mim tá bacana demais. E aí, para figuras de linguagem, eu venho assim, ó, na pegada do chiclete. Para comunicar, eu uso figura de linguagem em tudo, metáfora. Transporta o sentido do texto em tudo, em tudo. Catacrese é por semelhança, cabeça de prego e pé da mesa.
Ironia quer dizer sempre o contrário, a antítese dos opostos, paradoxo vai, incoerência ter. Claro, enigma é um bom exemplo, quero ver você aprender. Aí eu faço assim, 1, 2, 3, 4. Quando o exagero vem no texto, oh, hipérbole terei, sim, senhor. Quando suaviza o texto, oh, oh, eufemismo terei, sim, senhor. Essas são as figuras que todo ano caem no Enem. Eu coloquei as 7 que mais caem no Enem. Porque elas são 20, 25. Para que tudo isso? Dê aquelas que mais caem, que eles vão utilizar sempre. Então, essa aí é para esse ano agora, da do Esqueleto com Banana. Detalhe, a turnê se chama Bloquinho do Enem. Já imaginaram? Bloquinho do Enem, em várias escolas, teatros, ginásios. Todo o conteúdo da BNCC com paródia. Então, eu dou 3 minutos de aula, uma paródia. 3 de aula, uma paródia. Tá? Para que eles possam ter tanta expositiva e assim montou um show. O que vocês veem aqui, ó, tá vendo? É o figurino desse ano, Bloquinho do Enem. Tá? Que vai ser em forma de carnaval. A gente não teve carnaval, essa festa que nos une, né? E a gente vem com esse bloco do Enem. Então, essa é a paródia desse ano. Olha aqui. Valendo 10 pontos. A atividade era fazer a própria paródia, as turmas todas, cada duplo, trio. Sabem que é uma loucura, né? O aluno tem que fazer a própria paródia. Eu fiquei com medo. Meu Deus, o que vem por aí? Tá? Coloquei as regras que era proibido pegar da internet, que eu olho antes de lançar, claro, né? Então, eu olhei tudo. Aí eles começaram a fazer perto de mim. Então, eu via o sofrimento deles, a briga para escolher a música, o primeiro passo escolher a música. Olha essa paródia feita por uma aluna, que nota vocês dariam? Você deu uma aula sobre o romantismo no Brasil, a poesia, 3 gerações. A menina vem e faz isso, ó. Veja, da primeira geração eu vou falar... Saudade, natureza, exaltação. O índio era um bom selvagem. Aqui tem belas paisagens, você vai ver. A canção do exílio, a pátria idealizar, a presença do amor. Gonçalves Dias exagerar. Então diga que vai ler. O romantismo é bom demais. O índio, herói se faz. O ultrarromantismo também conheço, geração do pessimismo. O ultrarromantismo também conheço, geração do pessimismo. Ela é depressiva, tédio, morte e dor. Terceira geração, eu vou falar. Castro Alves, autor dessa geração, é o poeta dos escravos. Em seus versos declamados, você vai ver. Ela fez o romantismo inteiro com a música de com Banana. Eu pergunto, será que na prova ela escreveria tudo isso dessa forma? Não faria. Ela não saberia nem quem era Gonçalves Dias, nem quais as características da geração. E terceira, ela ia colar, provavelmente, de repente, pegar com um colega, decorar, certo? Detalhe, todos os alunos fizeram. Essa aí foi a que eu selecionei para gravar. Eu gravei essa música. Então, a gamificação era, a melhor eu gravo. A aluna que fizer melhor eu gravo. Então, professores, é um recurso maravilhoso. Vocês podem utilizar sempre, não tenham problema em utilizar. Olha aqui, o Indígena, certo? Que é a música que a gente vai lançar esse ano aqui agora. Ó. Olha o conteúdo, História do Brasil, Literatura Quinti. Professor, se o senhor professor de História pode pegar essa música, ela é um olé, é um passeio. Grandes navegações, formação da sociedade brasileira, filosofia, sociologia, tudo dentro de uma canção como essa, que parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira, só que não é. É muito sério, né? Trabalhar com paródia é sério demais. E aí, eu trago agora... Olha aqui a turnê, aula show, esse ano, bloquinho do Enem, tá? Mais de 30 canções parodiadas para escolher 15 e fazer a turnê, os 15 principais conteúdos do Enem. E aqui, a última atividade que eu fiz, que foi essa semana, Festival TikTok, minha gente. Eles têm que ler Iracema. É péssimo. 1875. Você tem noção do que é ler um livro de 1875, minha gente? Em pleno século XXI, o menino com a internet na palma da mão, com aquela linguagem antiga, eu não tinha como fazer essa ferramenta, a não ser que eu desse o TikTok para eles trabalharem. Então, ele tinha regra. Mandei o resumo em quadrinhos, 75 páginas, e, depois da obra lida, tinham que montar um vídeo do TikTok contando a história com início, meio e fim, com tecnologias, com efeito e a participação dos 3 alunos na tela. De 1 minuto a 2,5 para contar toda a história no efeito TikTok.
E aí montamos um festival TikTok. Você sabe que agora vira briga, né? Quem faz o melhor vídeo? Quem ensina? O meu objetivo não era o TikTok, era a leitura, eu consegui. Porque de 35 alunos, 33 fizeram. Estou salvo. Já não vou mais para o inferno. Não é? Já consegui e eu tenho 5 turmas. E das 5 turmas, apenas 10 alunos não fizeram. Só que eu tenho quase 180 alunos. Então, eu consegui o que eu queria, que é fazer com que eles chegassem a algum lugar, tá? Usando a tecnologia, usando o TikTok. E aí foi o Festival TikTok. Quem fez a melhor montagem? Está no Instagram também, no meu Instagram, @prof.fabiano_oliveira. Tá? Eu espero que vocês todos possam aparecer para pegar esses materiais. Então, ó, aqui é um projeto. Seu TikTok tá? É qual? O meu TikTok é @Fabiano_Oliveira SE. Tá? Eu não coloquei no TikTok ainda, que é essa semana que está fazendo. Eu coloquei no Instagram, os vídeos do TikTok, certo? E aí, esse material aqui, você pode encontrar no meu Instagram, tá? Com as regrinhas prontas, para vocês que se interessarem. Ah, Fabiano, eu sou de biologia. Que tal você dar o seu conteúdo de biologia assim? Ó, 2 minutos para você falar tudo que sabe no vídeo. 1 minuto e meio para geografia, para química. Eu quero vídeo do TikTok, onde você explica o conteúdo, dê dicas para o aluno do Enem, o que você aprendeu. Então, era um dando dica para o outro, tá? Então, vocês podem fazer isso aí tranquilamente com eles. Fabiano, falando em TikTok, eu tenho uma aluna de 10 anos. Ah, que maravilha. Ela falou assim, tia, já viu aquele vídeo que a pessoa está pensando, depois sobe um balãozinho do que ela está pensando e faz, louca, louca? Aí eu falei, sim, eu vou fazer um, sabe como, tia? Eu falei, como? Pensando que os substantivos podem ser 9. Louca, louca? Aí ela foi falando rapidinho, né? Próprio comum, abstrato concreto, simples composto, tarará, tarará. Aí, louca, louca, a aula acabou. Isso aí, ela vai fazer 10 vezes, ela vai repetir 1000 vezes para fazer esse vídeo. Repete 1000 vezes, então não tem como ela esquecer. Então, olha, trabalhem com as redes sociais, façam Instagrams para os seus trabalhos, prenda, certo? Faça as divulgações. O aluno gosta de fazer para o mundo ver, não é para você mais. Sua redação, ele não faz para você ler. Se você não postar melhor no Instagram, ele não vai querer. Entendeu a situação? Mas para quê? Cá entre nós, fazer um texto para você colocar na gaveta, ou dar um 9, um 10 e pronto, não tem mais fundamento hoje. Então, ó, o texto você vai colocar na internet, os melhores. Isso tudo aí é metodologia ativa. Há um porquê, há uma necessidade, há um motivo. Os alunos do século XXI só fazem se eles forem convencidos de que há um motivo. Não adianta você falar, na minha época não era assim. Trabalhe com a realidade é essa. É que o professor criar esse mecanismo para passar o próprio conteúdo. Tá? Então, aqui a gente tem o Festival TikTok, façam. E aqui, gente, ó, meus alunos na praça, 8 anos de vitrine literária, onde cada um tem que apresentar poema, peça teatral, coreografia, tudo ligado à língua portuguesa e à literatura. Está aqui, né, no evento na praça pública, certo? São 150 alunos participando, disputando o prêmio, que tem lá melhor ator, melhor atriz. Eles fazem vários roteiros para entregar. Tem as regras, ó, uma peça de Alencar com 5 minutos no máximo. Já imaginou? A loucura que não é? Tá? Um lê Senhora, a outra turma lê Lucila e outra lê Diva. A disputa para saber qual foi a melhor peça. Todas têm que ter 3 minutos ou 5 no máximo, em praça pública. Olha a responsabilidade, com 8 jurados olhando para esses meninos. Entendeu? E detalhe, não pode demorar. Quando acaba um, o outro entra com a coreografia. Tudo com o mesmo tema. 5 turmas. Virou um programa de TV. E esse ano a vitrine vai se chamar Eu Sou Neguinha, Eu Sou Negão. Eu sou negão, eu sou neguinha. O negro na literatura brasileira. Tudo sobre como eles apareciam nesses textos. E começa agora, início do ano, e só é apresentado em novembro, aqui na Praça Pública em Aracaju, lá que vai ser esse ano, para quem mora em Aracaju. Iremos apresentar mais uma vez no Natal da gente, na Praça do Povo, certo? De novembro para dezembro. Então, tudo isso é feito com pontuação e gamificação. Química, biologia, inglês, geografia, história. As atividades podem ser lindas se você gamificar. Se você colocar um aluno contra o outro, uma equipe contra outra, uma sala contra outra. Então, amanhã, entre na sala de aula pensando assim, ó, como é que eu posso... Isso tira um peso seu, sabe, André? Sabe, Luana? Que você pode assim, faz aí.
eu vou avaliar. Ó, joga para o aluno que ele faz, porque o professor de hoje, ele não precisa dar 50 minutos de aula. Ele pode dividir. Metade o aluno faz e metade a outra metade ele faz. É um ensino com metodologia ativa. A diferença é que o resultado vem de imediato. Na metodologia ativa, o feedback é na hora. Gostei, tia, gostei, tio. Boa, boa, aprendi. E quando não aprendem com a aula tradicional, eles saem apáticos. Valeu, professor, até a próxima aula. Isso aí é ele pedindo aí uma inovação. Então, professores, utilizem paródias, utilizem teatro, utilizem laboratórios para inglês, laboratório para química, com que eles possam trazer de casa, com a cultura maker, certo? E acreditem nos trabalhos de vocês, certo? Vocês são incríveis. Aqui estamos nós na rua, a literatura e a língua na arte, vale 10. Esse ano foi Macunaíma, uma das obras apresentadas. Jamais, entenda, eu sou consciente. Os meus alunos não leriam Macunaíma por nada, por ler, concorda? É uma obra densa, grande, difícil, com linguagem de 1928. Eles não leriam se não fossem para apresentar ao grande público, como artistas que devem ser protagonistas. Eles não leriam Iracema, nem Diva, nem Lucila, se não for para colocar numa linguagem jovem do TikTok. E aí, vou contar a história de você agora. Lucila foi garoto de programa aí, porque o pai fez isso. Então, eles colocam na linguagem deles, mas eles sabem contar a história. Sabem de quem foi. Sabem a história de Lucila. Tá? Então, isso que é o importante. Soltem-se do tradicionalismo, que vocês serão mais felizes. Certo? Cuidado. Não é não dar o seu conteúdo, é dar o seu conteúdo por caminhos diferentes. É isso que tem que ser. Certo? Fabiano, eu trabalhei em história, porque eu também dou aula de história. Eu trabalhei em história a questão de Grécia, sim, mas trouxe um teatro para remetendo à vida deles, que só os homens podiam votar. Aí os meninos foram gostando disso, né? E as meninas já foram assim se inflando, né? Isso. Aí eu não, gente, vamos fazer o contrário, então. Por que nós não pegamos a Grécia Antiga e vamos falar para eles? Por que não seria legal o voto de todos juntos? Fabiano, mas foi um show de teatro, que nem eu imaginei que fosse ficar desse jeito. Eles leram várias vezes, entendeu a situação? Rabiscaram, fizeram roteiro, escreveram errado. Alguém reprovou, não gostei. Essa eu não quero. Porque essa briga que tá aprendizagem. Então, sempre que você fizer aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Olha, eu não quero dar aula hoje de sociologia, eu quero saber por que o povo brasileiro é miscigenado. Virem-se. Só quero respostas. É um problema. E aí deu material, o resto eles fazem. Então, o professor tem que iniciar a sua aula, por exemplo, com uma pergunta que todos saibam. E não com uma pergunta que ninguém saiba. Aí vai mostrar que ele não sabe. Olha, mas bom dia, professor de Química. Hoje eu quero mostrar a vocês. Quem foi que inventou a lâmpada e em que ano? Jamais eles vão ter o Thomas Edison. Não vão dizer, vão ficar todos em silêncio e você não vai ter como iniciar o seu conteúdo. Que tal? Quem tem medo de escuro? Quem é que gosta de passar na rua escura? Por quê? Porque tem medo. A luminosidade é importante. Por que é importante? Então, a partir dali, há uma briga. E detalhe, aula boa é aula barulhenta, certo? Sim. Aula boa é aula barulhenta com o seu conteúdo, onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Se você chegar nesse patamar, sua aula daquele foi top, não se preocupe com o que o colega vai dizer quando abrir a porta. Que bagunça é essa? É porque ele não conheceu, certo? A educação de forma libertária, a educação de Freinet, onde o aluno pode aprender discutindo sozinho da forma como ele quiser, sendo acompanhado como professor quando ele achar que deve chamar. É assim que deve ser. Obrigado! Vocês são demais! Eu acho que, assim, a mentoria de hoje foi justamente para dizer: Andréia, você não está sozinha, não. Que maravilha! Luana, Sandra, Martinha, Selma, Marina. Vocês não estão loucas, né? Exatamente. Né? Eu rodo o Brasil e eu falo sempre sobre isso. E aí a gente ganha um novo fôlego. A gente está só, né? Eu cheguei hoje na porta do 5º ano, levantei o braço com o estojo, maior bagunça. Aí eles acharam que eu já ia dar uma bronca, né? Aí eu cantei: eu tô chegando para ganhar seu coração. Aí a menina que ela é muito musical. Aí ela continuou: olha, prepara que hoje a aula de língua portuguesa vai botar para geral. Isso aí é que é maravilha, isso é que é maravilha. Eu já chego assim,
Quem quer folia hoje sou eu. Exatamente. E quem quiser dormir, ó, rua, vai para casa. Aqui ninguém dorme. Eu quero barulho, eu quero grito. Aí, calma, minha gente, calma, vamos quebrar a escola. Né? Mas é um momento interessante, certo? E agora, veja só o que você me disse aí. Parece que está sozinho às vezes, não é? Às vezes é muitas críticas, você se sente solitário. Não. Eu ando por alguns lugares do Brasil, sempre digo o seguinte, olha, quando eu estou fazendo formação para pessoas que trabalham com palestras, né, eu digo assim, olha, acredite. Mesmo que ninguém acredite em você, se você se acreditar, já basta. Porque é você quem sabe a sua realidade. É o seu aluno que está vendo o seu trabalho. Ele apenas não tem voz forte para ecoar. Mas você pode fazer isso. Não desista nunca daquilo que você acredita. Eu não desisti. É por isso que hoje eu sou consciente do meu papel, do meu valor, de levar o meu material para outros lugares. Eu troco parcerias com os amigos, entendeu a situação? Porque para mim é enriquecedor saber que eu tenho a Luana em algum lugar do país, saber que eu tenho a Andréia em outro ponto do país, saber que eu tenho a Andresa, saber que eu tenho um monte de gente que faz semelhante, que faz igual, que faz melhor, que faz. Eu acho que isso é importante, né? Gente que faz. Ganhamos a sexta-feira, gente. Eu acho que... Sextou, né? Exatamente, sextou. Que maravilha, eu fico imensamente feliz pelo convite, quero agradecer a todos. E é a primeira vez que eu tô sem palavras. É a primeira vez que eu tô sem... Tipo assim, tá bom, né? Tá. Olha... Vamos deixar a Deza falar. Fala, Deza. O conterrâneo. Dia boa, viu? Tão simples, mas tão cheio de significados. Obrigado. Sabe, uma coisa que parece uma... Sabe, que você dá uma coisa e vai puxando conexões. É isso. Que maravilha, eu fico feliz, porque, olha, uma coisa que a Andresa falou aí é sobre a simplicidade das palestras, dos lugares. Tem muita teoria velha que a gente não pode mais usar hoje. São teorias de 1980, de 1860, certo? Que a gente vê que não tem uma função. Então, ó, aquela teoria é para uma aula na universidade. Eu estou falando de prática, estou falando de vivência, estou falando de coisas que você pode fazer, certo? Sem precisar ler o livro inteiro do Jean Piaget. Tá? São coisas que a gente pode fazer, tá? De forma simples e com eficácia gigantesca. Tá? Eu leio o Jean Piaget, eu leio o Freinet, eu leio o Vallon, o Gardner, todos eles. Tenho aqui todos eles, todos, para dar base àquilo que eu faço, certo? Mas o melhor de tudo é você poder levar para o outro, não ler um livro para um professor que ele sabe ler, mas mostrar a sua vivência, sua experiência, para que você possa trocar com ele. E aí, já imaginou, de repente, alguém faz uma sala semelhante a mim no lugar do país aí? Porque se a minha ainda é pioneira, eu queria que muitos fizessem. Seria maravilhoso. Eu acho que essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. Fabiano, Oi. Com uma gota d'água, a gente faz um ecossistema dentro de uma gota d'água. Imagino. E com uma palavra sua, a gente encanta o mundo. Obrigado mesmo. Eu fico imensamente feliz em saber que pude chegar até vocês. E eu estou emocionado aqui. É interessante também. A gente lutou para ter essa data aqui, não foi? Acho que foi quem entrou em contato comigo. A gente estava numa luta para encontrar a data aqui. Eu fico muito feliz pelo carinho, certo? Eu fiquei emocionado que a gente vê o trabalho chegando e vê professores iguais a nós, que sofrem, que gostam do que fazem, que reclamam o tempo todo. A gente faz, a gente reclama, né? Reclamo, Jacó, do que é isso, né? Que doideira é essa? Que negócio é esse que a gente gosta? Parece-me que essa reclamação também é nossa, né? Reclama de um lado e faz do outro, que eu acho que isso é importante para a gente. E detalhe, viu, gente? Valorizar sempre a nossa profissão, sempre. Sempre que tiver alguém falando mal e você puder voltar para defender, defende. Sabe por quê? Para não normalizar a fraqueza dela. Não diga assim, deixa para lá. Não, vá, porque com o tempo, essas formas de pensar diminuem o seu salário. Tiram da gente a possibilidade de cobrar mais caro, certo? Então, quando você banaliza sua profissão, banalizar é você desvalorizar financeiramente, inclusive. Tá? Então, eu fico imensamente feliz com o carinho de cada um de vocês. Respondendo aqui, ó, certo? O Leidir disse, arrepiou. Obrigado, Leidir, obrigado.
certo? A Lady perguntou aqui. Martinha, olha o comentário da Martinha. Quero ser professor de literatura. Né? Queria ser sua aluna, Fabiana Selma. Beijo, obrigado. Lady, vou sim, Sampa, na Penha, certo? Penha, em São Paulo. Nossa Senhora da Penha, escola, dia 20. A turnê passa aí, tá? Wanda, o EP já está no meu Instagram, certo? Vou colocar aqui Instagram, @prof. Fabiana Oliveira. E lá no link, tem um monte de material, inclusive o link para baixar o CD, ok? Ó, tá tudo lá para que você possa... Aqui, tá? Tudo para que você possa baixar no meu Instagram, ok? Para vocês terem acesso, tá? Para vocês aí... Obrigado. Vive a adrenalina mesmo aqui. A gente tem essa, né? Isso, não reclame sozinha não, Martinha. Me ligue, minha filha. Você vai vir reclamar aqui. Reclame sozinha não, mãe. Gente, o Insta dele é o máximo, viu? Até a mãe dele ele coloca na obra do Insta dele. Você vai ter... quando for reclamar, me liga, que eu vou reclamar daqui e você daí. Certo? Vou ficar muito sério, muito obrigado mesmo. E aí, nesse Instagram, gente, lá no link, na bio, você pode encontrar da sua matéria. Se não tiver, você pode me pedir que eu coloque algum material para você na sua disciplina, que lá não tem tudo. Me Fabiano, 5º ano, 6º ano, eu posso colocar lá. E lá tem os CDs. Clicou, pode baixar. Tudo eu vou colocando lá, viu? O que eu peço é que tem novidade para mim, manda para mim para colocar no meu Insta também. Quero saber o que estão fazendo, que eu acho bacana. Fiz uma atividade bacana, mano. Fabiano, veja aqui, fiz hoje. E eu vou colocar, porque eu acho que assim tem que ser feito. A gente tem que dar os braços, né? E mostrar o que está acontecendo em Belém do Pará, São Paulo, Rio. Eu não tenho esse problema. Eu acho, uma coisa. Nunca guarde aquilo que você fez achando que é pequeno. Você pode alimentar alguém com aquilo. Tá, professor? Pode deixar que eu não vou ter vergonha de te mandar. Manda! Que você... Gente, a folia tá rolando solta. É Rio de Janeiro, né, André? Né, Andresa? É Rio de Janeiro? Eu sou Rio de Janeiro. Andresa é conterrânea tua aí, né, Andresa? Andréia é no Rio, né? Andréia, olha a folia no Rio, porque a gente tem que fazer disso, certo? O nosso instrumento, tá? E a gente tem que divulgar mesmo o trabalho do colega, porque eu divulgo. Chegou a minha, eu digo, opa, bora aqui. Porque a gente tem que mostrar o que a gente faz melhor na sala de aula. E não diminuir o seu trabalho, o próprio trabalho. Mas é tão boba. Não é boba, não. Sabe por quê? A sua atividade boba pode me dar uma grande ideia, dar uma ideia a um outro professor. E você pode, inclusive, copiar. Porque é bom copiar o que é bom. Sim. Certo? Isso é maravilhoso. Tá? A inspiração é ótima. Então, eu fico honrado aqui pelo que eu li. Obrigado, Selma. Obrigado aí a toda a turma pelo convite. E assim, Fabiana, eu prometo que eu vou ficar quieta. Desde aí, Lu, eu não falo mais não. Uma coisa que a gente tem relutado muito, para, no caso, o uso das metodologias ativas, deixar o aluno como protagonista, é justamente fazer os responsáveis entenderem que isso não é bagunça. Ao contrário, nós estamos valorizando o nosso estudante para que ele entenda que educação é o caminho. É o caminho. E que ele faça esse caminho. Isso aí. Porque com a metodologia ativa, quem produz é ele. E você acompanha. Exatamente. A ideia é essa aqui, de Iracema, agora eu quero pronto, amanhã. Acabou. E quando a gente vê aí você falando dos grandes educadores, dá alívio. Porque, olha só, está tudo embasado. Não é da minha cabeça, eu não inventei. Eu não tiro do bolsinho. Exatamente. Se fosse assim, nós estaríamos vendendo, não é verdade? Então, eles só deram a teoria e a gente constrói, a gente concretiza. Eles não fizeram atividade de Iracema, eu fiz, mas baseado na interação do que o Gardner fala, na afetividade do Vallon, certo? Nas múltiplas inteligências do Gardner, tá? Na interação do Piaget. Então, cada um deu uma participação e eu montei. Eu quero uma atividade que tenha todos eles. Eu acho que é interessante para a gente. Perfeito, perfeito. Deza, Lu? Ideia. Você estava falando das pessoas entenderem, sobretudo, quem é frente, né? Eu acho que é uma grande dificuldade. A gente vem falando disso há um bom tempo. Eu me lembrei aqui de uma situação do sábado letivo. O sábado letivo é insuportável, né? Vamos combinar. Então, e aí, vai colocar para carregar, gente, olha. Coisa linda! Vai colocar para carregar.
Eu não sei se é o celular ou se é a bateria dele, mas enfim. Ou se é a mãe dele, né? Que ele vai botar para carregar. Ô, Andréia. Tá certo, deixa eu terminar aqui. Aí, ensino médio, né? A turma foi, sabe, de 100 foi 70%. E eu disse, vamos fazer uma atividade aqui, era eras geológicas. Eu levei uns papéis diferentes, acho que... Luna, como é o nome daquele papel que você falou? Cola o quê? Foi um papel que você me... Color 7. Acho que é esse que ela disse, Deza, compra esse, que esse é bom para fazer. Tá desligado, Luana. Microfone. Aí eu comprei o papel, levei, e eu disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com filmes de animação, né? Croods, Era do Gelo, né? A gente usou o desenho Bob Esponja para falar anfíbios, enfim, né? Os moluscos, enfim, todas essas questões. Aí, esse que os meninos, professora, a gente tem que ficar todo mundo no mesmo lugar, a gente foi para a quadra, eu não quero ficar na sala. Eu quero ir para a quadra, a gente foi para a quadra é grande. Os meninos ficaram dispersos. Vocês acreditam que a quadra me chamou? Coordenadora geral, né? Aquele grupo que está ali na escada, eles estão sem fazer nada. Aí eu disse, não. E por que eles não estão juntos com os outros? Porque eles não querem. E como é que sabe o que ele está fazendo? Eu disse, não se preocupe, não. Terminar aqui? Meu pai do céu. Mãe, termine aí. Aí eu falei, não, eu sei o que eles estão fazendo. É porque vocês sabem que é melhor que eles fiquem juntos, porque a gente controla melhor. Não, mas a ideia aqui não é controlar, não. A ideia ainda da escola do século XIX, né? Pense.